Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui da tribucrypto.com. Eu sou o Thiago e hoje eu vou falar aqui sobre como funciona o blockchain mais na prática. A gente já tem um outro vídeo aqui do canal explicando como é que funciona na teoria, tá? Ou conceitualmente como é que é blockchain. E agora eu vou mostrar para você um pouco mais mão na massa como é que funciona. Tem um site que eu encontrei que é muito bacana, que ele serve aí para você poder entender como é que funciona o blockchain por debaixo dos panos. E é bacana porque você pode ir modificando os dados e ele funciona de forma interativa. Então é muito mais fácil de você entender, metendo a mão no negócio ali, entendendo como é que funciona, do que só ouvir na teoria, né? Então vamos lá que eu vou mostrar para você o site. Então o site em questão é esse aqui, é o unders.com/blockchain, se você quiser entrar aí também. E aqui a gente tem várias seções aqui no topo. E essas sessões você tem que ir seguindo passo a passo para entender como é que funciona, tá? Então, o primeiro ponto aqui, de começo você tem que entender o que é um hash. Já tem um vídeo aqui do canal explicando o que é hash, se você não viu, veja lá antes. Mas o hash ele funciona na verdade como se fosse uma impressão digital. Só que em vez de ser a impressão digital de uma pessoa, ela é a impressão digital. Um hash é a impressão digital de um determinado dado, de uma quantidade aí de caracteres, uma quantidade de bytes. Aqui a gente tem uma exemplificação de como que funciona. Então aqui a gente tem um hash que é a impressão digital desse dado que a gente tem aqui em cima. E aqui em cima a gente não tem dado nenhum. Então esse aqui é o hash, o SHA-256, que é o utilizado pelo blockchain do Bitcoin. E essa aqui é a impressão digital de quando você não tem dado nenhum. E você vai ver que quando eu começar a digitar algum dado aqui, esse hash vai modificar. Cada vez que eu digito uma letra, ele vai girar um hash diferente. Se você viu o outro vídeo, você sabe que qualquer pequena modificação no dado de entrada de uma função hash, ele vai produzir um hash do mesmo tamanho, porém totalmente diferente do anterior. Vamos lá, vou começar a escrever aqui. Este é um teste. Você está vendo que toda vez que eu digito alguma coisa na caixa, o hash modifica para um totalmente diferente. Eu vou botar um ponto aqui, você vai ver que ele modificou praticamente totalmente. E se você prestou atenção lá naquele vídeo, eu falei de algumas propriedades do hash. Uma delas é que a partir do hash você não consegue gerar o código original, a entrada original. Então se você bater o olho para isso aqui, não tem nenhum tipo de cálculo que você possa fazer para conseguir chegar nessa entrada aqui, ok? Então, beleza, já entendemos o que é o hash. O hash é esse número aqui, sempre essa sequência aqui de letras e caracteres, sempre do mesmo tamanho. Você pode ver que ela sempre tem o mesmo número de caracteres. Porém, cada vez que você faz uma mudança sutil no texto de entrada, ele vai gerar aí uma impressão digital diferente. Então, eu vou pegar aqui, só tirar o acento do E, você vai ver que ele vai mudar completamente o hash. Tá? Legal, já entendemos o que é o hash, agora vamos passar para o bloco. E o que é um bloco, então? Você pode ver que ele tem uma representação visual aqui do que é um bloco, né? Tem alguns botões e alguns campos e vamos lá. Então, o bloco ele é simplesmente uma quantidade aí de dados. É como se tivessem vários dados dentro de um banco de dados, só que aqui a gente agrupa esses dados dentro de um bloco. O bloco ele tem um tamanho limitado aí no protocolo do Bitcoin, ele é 1 megabyte. E você pode ver que ele tem aqui o número do bloco. Tá? Esse aqui seria então o nosso primeiro bloco, número 1, que no protocolo do Bitcoin a gente também chama de altura do bloco, então esse aqui seria o nosso primeiro bloco, também chamado de bloco Gênesis. Nonce, a gente já vai entender o que é, mas ele é simplesmente um número que ele é um número randômico que a gente já vai entender por que ele é randômico. E dados são os dados que estão aqui dentro, então vamos supor que você tem lá um documento e você vai digitar aqui, este é um documento muito importante. Ok? Você viu que toda vez que eu digitei alguma letra aqui, o hash desse bloco modificou. Tá? E você viu que a partir do momento que eu deletei, que eu comecei a escrever as coisas aqui, aquela cor que estava verde aqui atrás não está mais verde. Vamos voltar aqui então para a nossa versão sem nada. Você vai ver que voltou a ficar verde. O que isso tem a ver? Se você prestou atenção, aqui o hash ele tem 4 zeros no começo. E depois que eu colo o texto, o hash que é produzido, que é juntando todos esses dados que estão aqui dentro, ele não tem os 4 zeros lá na frente.
E cada vez que eu mudo algum dado daqui de dentro, você vai ver que ele também vai mudar o hash resultante. Então, esse hash aqui, agora, ele não é só mais uma impressão digital do texto em si. Ele é uma impressão ele é uma impressão digital de todo o bloco, contendo todos os campos. Então, por exemplo, ele vai conter aqui a altura do bloco, ele vai conter esse nonce, que a gente já vai entender o que que é, e o bloco, se você mudar aqui simplesmente para 2, você vai ver que ele já vai mudar o hash completamente. 3 vai mudar completamente. Vou voltar para 1 aqui e vou colocar aqui 1 também, ele vai mudar. 2, 3, 4. Ok. Por que eu estava falando para você daqueles zeros? Porque um bloco ele é considerado minerado todas as vezes que um minerador encontrar o nonce, o número aqui, que faz com que esse hash aqui de baixo tenha uma certa quantidade de zero no começo, que a gente chama isso de dificuldade. Bom, uma pausa rapidinha só para esclarecer uma coisa que eu falei ali, que eu não gosto de deixar as coisas pela metade. Então, eu falei ali que o número de zeros indica a dificuldade da rede. Enquanto isso pode indicar visualmente para você a dificuldade da rede, não é exatamente isso tecnicamente. Para eu poder explicar para você exatamente como se calcula a dificuldade da rede, eu teria que falar de outros conceitos aí que envolveria conversão de base numérica e etc, que não faz parte aqui do escopo. Tá? Então, você pode encarar aí a quantidade de zeros como um indicativo da dificuldade da rede. Quanto mais zeros, mais difícil é de você minerar o bloco. Mas não é exatamente isso, tá? O target, na verdade, ele é um número que você tem que achar um hash que produz um número abaixo dele, e aquela sequência de caracteres que está ali, na verdade, é uma representação de um determinado número. Só que para eu explicar para você como é que aquilo se transforma num número, eu teria que explicar a conversão de base, não é o foco aqui. Se você tem interesse de entender essas coisas mais a fundo, coloque nos comentários se você tem interesse de um curso mais completo de blockchain que talvez eu possa produzir. Eu vou pensar aí se eu consigo produzir um curso de blockchain mais completo para quem tiver interesse. Tá? Então vamos prosseguir. Então, dependendo da quantidade de zeros que a gente tem aqui na frente, é mais difícil ou menos difícil encontrar o hash resultante. Então, por exemplo, o que os mineradores fazem? Os mineradores, quando eles têm um bloco para minerar, eles vão ficar modificando esse nonce aqui até encontrar um hash que esteja abaixo da dificuldade da rede. E você pode ver que eu estou tentando vários aqui e é muito difícil encontrar um hash que tenha aí os 4 dígitos, tá? Os 4 zeros. Por isso que tem esse botão Mine, que é minerar em inglês. Se eu apertar Mine, o que ele vai fazer? Ele vai correr por vários números desse nonce, ele vai tentar um por um até encontrar um número que faça com que esse hash aqui ele esteja abaixo da dificuldade, ou seja, que tenha uma certa quantidade de zeros aqui na frente. E eu vou fazer isso agora, eu vou botar mine e ele vai tentar minerar e encontrar qual que é o nonce, o número que faz com que esse bloco produza um hash abaixo da dificuldade. Tá? Veja que ele já encontrou, ele encontrou o número 54.618. Este é o número que faz com que o hash resultante deste bloco aqui inteiro esteja abaixo da dificuldade que estava proposta, que seriam os 4 zeros aqui. Veja que se eu tentar modificar qualquer dado agora de dentro desse bloco, se eu botar um número ligeiramente anterior, ele já vai dizer que não é. Eu vou tentar botar um posterior, ele também vai dizer que não é. Veja que não é os 4 zeros. Agora eu vou pegar e vou colocar exatamente aquele que é o nonce, que produz um hash exatamente abaixo da dificuldade. Então tá aqui, tá? É esse número aqui. É isso que os mineradores ficam fazendo. Eles ficam buscando um nonce, que a gente chama de golden nonce, que seria aí o número dourado, né? O número que faz com que esse bloco seja minerado. Bacana, veja também que se eu alterar qualquer dado de dentro do bloco, ele também já vai ser considerado não minerado de novo. Veja que aqui o número já é maior, então ele não tem os 4 zeros lá no começo. Tá? Beleza, já entendemos o que é um bloco, que é um conjunto aí de dados, e agora a gente vai passar para o nosso próximo conceito, que é o blockchain, que na verdade seriam o quê? Seriam um monte de blocos encadeados. Veja que agora, além do hash do bloco, o que a gente tem? A gente tem um prev, que em inglês é previous, que seria o bloco anterior. Então aqui a gente tem o bloco 1, bloco 2, bloco 3, e aqui a gente está... Por que está 0000? Porque esse aqui é o bloco Gênesis, tá? Ele é o primeiro bloco da cadeia, então ele não tem nenhum bloco anterior. Por isso, o hash que estaria aqui seria o hash que foi utilizado para minerar o bloco ligeiramente anterior. Como não tem bloco anterior, é 0.
Bacana, agora vamos pegar aqui e vamos colocar um dado, vamos supor que a nossa blockchain a gente vai colocar aqui de novo aquele valor, tá? Este é um documento muito importante. Veja que ficou tudo vermelho, tá? Por que ficou tudo vermelho? Porque eu alterei lá o bloco Gênesis. Alterando esse bloco, o que aconteceu? Eu modifiquei o hash desse bloco. E esse bloco ele não está minerado porque o hash produzido com este dado aqui dentro não é mais um bloco válido na rede porque ele não está abaixo da dificuldade que é proposta na rede, que é a dificuldade atual. Então, nesse nosso exemplo aqui é com 4 zeros. Na rede do Bitcoin isso é variável. Quanto mais zeros tem aqui no começo desse hash, mais difícil é de encontrar esse hash. Então vamos minerar isso aqui, vamos pedir para ele minerar e dizer para a gente qual que é o nonce que faz esse bloco ficar minerado, tá? Que vai fazer com que ele fique abaixo da dificuldade proposta na rede. Está minerando, veja esse número aqui. Pronto, veja que ele encontrou agora o número que faz com que este bloco esteja abaixo, que o hash encontrado esteja abaixo da dificuldade aceita na rede. Tá? Então ele conseguiu aqui um nonce que produz esse hash com 4 zeros no começo. Agora veja que interessante, apesar deste bloco estar minerado, o próximo não está. Por quê? Porque agora a gente fez uma alteração. O hash do bloco anterior modificou. Se o bloco do hash anterior modificou, este aqui já não é mais um bloco válido. Então, a gente deveria agora minerar o próximo bloco, fazendo com que o hash desse bloco aqui também fique abaixo da dificuldade da rede, produzindo aqui um hash que tenha pelo menos aí 4 zeros. Vamos colocar algum dado aqui. Este é outro documento importante, tá? Um dado qualquer. Beleza, você viu que toda vez que eu digitei, ele vai mudando o hash, certo? Beleza, agora o que falta? A gente encontrar o nonce aqui, o número que vai tornar este bloco válido para a rede, ou seja, que consegue encontrar um hash que tenha pelo menos 4 zeros aqui no começo. Vamos lá. Ele demora um pouquinho, né? É isso que os mineradores ficam fazendo, tentando encontrar o nonce que produz um hash abaixo do nível de dificuldade. Dessa vez está demorando bastante. Pronto, encontrou o hash. Veja que o número agora é 147.707, ou seja, este minerador que encontrou esse bloco precisou testar aí 147.707 variações aqui desse número até encontrar um hash que ficasse abaixo do target da rede e do nível de dificuldade. Ok, agora este hash aqui tem que estar presente no próximo bloco. Ele já colocou aqui pra gente. E esse bloco agora não é mais um bloco considerado válido, porque o hash desse aqui não é mais um número que tem 4 zeros no começo. Então o que a gente faz? Se você quiser, você não precisa botar dado nenhum, tá? Você simplesmente dá um mine aqui, ele vai tentar encontrar sem dado nenhum. Pronto, encontrou. Se eu colocar qualquer dado aqui dentro, vai mudar de novo aí a impressão digital desse bloco, então veja que o hash já modificou, mais um documento. Vou mandar minerar de novo. Pronto, encontrou. Então tá, então assim sucessivamente para todos os blocos consequentes da rede. Uma coisa muito importante é que você agora talvez entenda o porquê que é muito difícil de você modificar um dado que estava lá atrás na blockchain. Se eu for tentar mudar qualquer dado lá do começo, do primeiro bloco, por exemplo, o que aconteceria? Eu vou mudar uma letra aqui, eu vou tirar esse acento e vou deixar um E normal. Veja que agora todos os outros blocos já são inválidos, porque eu mudei o hash do primeiro bloco e esse hash ele tem que estar presente em todos, ele tem que estar presente no próximo e modificando o hash do próximo, ele modifica aqui, e daí modifica aqui, e daí modifica aqui. Então veja, a gente tem uma corrente aí de blocos que para você poder modificar um dado que estava lá atrás, você teria que sozinho minerar todos os blocos e refazer todos eles. Só que sozinho você dificilmente ia conseguir fazer, porque requer muito esforço computacional. Veja que aqui eu modifiquei um bloco e já está demorando um tempão para fazer. Agora eu vou tentar o outro, ok? Pronto, minerou. Eu vou tentar o outro. E assim consequentemente. Então uma pessoa para conseguir modificar propositalmente um dado de dentro da blockchain teria que deter muito poder de processamento para poder refazer aí todos os hashes, para deixar todos os blocos válidos de novo, o que é muito, muito, muito difícil.
Legal, agora a gente entendeu o que é a blockchain, vamos passar para a versão distribuída. Na internet a gente tem a mesma blockchain distribuída em vários computadores, tá? Todos os mineradores aí vão ter uma cópia da blockchain. Os full nodes, que é o que a gente chama, tem uma cópia da blockchain. Eu vou clicar aqui em distribuída e ele vai mostrar aqui, por exemplo, no computador da pessoa A, do peer A aqui, ele vai ter essa sequência de blocos, tá? Todos minerados aqui. No computador da pessoa B tem a mesma sequência, todos os hashes são idênticos, se você for ver, tá? Na do computador C, mesma coisa. Então, a cópia está sincronizada. O que aconteceria se uma pessoa tentasse modificar propositalmente algum dado aqui? Eu vou pegar e vou colocar aqui, modificado. Veja que esta blockchain inteira já está inválida, tá? Porque ele teria que computar todos os hashes de novo de todos os blocos e convencer os outros nós da rede que a versão da blockchain dele é a certa. E como que ele faria isso? Como é que os computadores sabem qual é a versão verdadeira? A cadeia de blocos mais longa é considerada a cadeia verdadeira. Tá? Então, esse cara que modificou alguma coisa lá do passado teria que conseguir recomputar todos os hashes de todos os blocos, inclusive o do mais recente, antes do resto da rede crescer um pouco mais, antes do resto da blockchain que já está na rede crescer algum bloco. E isso é meio impossível. Portanto, os outros peers eles continuam com a versão correta da blockchain, a versão mais longa da blockchain que está validada. Legal, agora que a gente já sabe como é que funciona isso, tá? Como é que os peers mantêm a consistência aí da rede, que no caso seriam os mineradores, né? A gente vai passar para entender o que são esses tokens aqui. Agora imagina que em vez de dados, qualquer dado que a gente tem lá, a gente tem aí uma tabelinha que indica de quem para quem foi o dinheiro. Veja que uma blockchain não necessariamente precisa ser transferência de dinheiro. Uma blockchain pode simplesmente conter qualquer tipo de dado lá dentro. Dinheiro é uma aplicação da blockchain. Nesse caso aqui, veja que nós temos uma tabelinha dizendo que Darcy mandou $25 para Bingley. Depois tem outra transação. Elizabeth mandou $4,25 aí, ou dinheiros, né, para Jane. E assim sucessivamente. A gente tem uma tabela de várias transações dentro da blockchain. Em vez de a gente ter aquele campo dado, a gente tem agora uma tabela. A mesma coisa que acontecia lá na tabela, na versão com texto, acontece aqui. Se eu tentar maldosamente modificar um dado qualquer, aqui vamos supor que eu vou pegar e vou mudar 1 centavo. Eu vou mudar 1 centavo já desta tabela aqui, o bloco inteiro já não está mais minerado, ele já está inválido. Ou seja, eu teria que minerar esse bloco novamente por causa daquela mudança de 1 centavo na tabela. Pronto. E aí, consequentemente, eu teria que minerar todos os próximos blocos na sequência. Então veja que a grande vantagem de você ter coisas na blockchain é que é muito difícil de você alterar um dado do passado. Ela é uma rede de confiança e é uma rede que ela grava os dados na pedra aí, tá? É muito difícil de alguém conseguir propositalmente alterar os dados, porque essa pessoa que está tentando alterar teria que deter muito poder de processamento para poder manipular os dados. E uma das coisas que talvez você se interesse é porque existe o esquema de quando alguém minera um bloco, algum minerador consegue minerar, ele recebe como retorno uma determinada quantidade de dinheiros aí, tá? Que pode ser Bitcoin, pode ser, depende da rede, ele vai receber um determinado tipo de valor. E essa é uma transação que a gente chama de Coinbase, ou seja, o minerador ele tem o direito de inserir dentro das transações aqui uma transação para si mesmo, dizendo que ele está criando aí um determinado número de dinheiros e está mandando para a própria conta. Tá? Então isso a gente chama de transação Coinbase. E aqui a gente tem um exemplo de como funciona. Então aqui a gente tem um bloco que já está minerado e vamos supor que o Anders é o cara que está minerando esse bloco. Tá? Você pode ver que não tem transações aqui dentro, só tem essa tal de Coinbase. Por que isso? Porque quem minera o primeiro bloco não tem transações para validar, não tem pessoas mandando dinheiro de um lugar para outro. Então, no bloco Gênesis só vai ter a transação Coinbase, que
bonifica aí, que remunera a pessoa que minerou com uma determinada quantidade de dinheiro. Nesse caso está dizendo que o Anders minerou o bloco e ele incluiu uma transação para ele mesmo, dizendo, opa, eu mereço ganhar 100 dinheiros aqui, pode ser 100 bitcoins, por exemplo, porque eu minerei o bloco. Tá? E quando ele minera esse bloco, ele consegue esse hash, ele manda para toda a rede e a rede valida o bloco. O Anders não pode vir aqui e colocar qualquer valor, tá? Esse valor aqui ele é um valor especificado, ele está no consenso da rede. Então, os outros mineradores só vão garantir que o Anders vá receber esse valor se esse valor estiver dentro das regras do jogo. Então, hoje, por exemplo, na rede Bitcoin, um minerador que ganha aí a competição, que consegue minerar o bloco, ele pode fazer uma transação Coinbase para ele mesmo de 12,5 bitcoins. No começo era 50, depois ele diminuiu a quantidade pela metade, virou 25 e agora a gente está em 12,5. E assim vai ser diminuindo, a gente vai diminuindo essa quantidade até que não tenha mais nenhum Bitcoin para ser minerado. Agora você pode ver que já na segunda transação aqui, no segundo bloco, melhor dizendo, a gente já tem, além da Coinbase, a gente tem transações que outras pessoas podem estar fazendo. Então, por exemplo, o Anders, ele mandou um monte de dinheiro que ele tinha, tá? Que ele ganhou lá na primeira transação, para um monte de gente. Então ele mandou 10 para Sofia, 10 para o Lucas, 10 para 10 para Sofia, 20 para o Lucas, 15 para Emily e 15 para Madison. Afinal, ele é a única pessoa da rede que nesse momento tem dinheiro, tá? Porque antes desse bloco não existia blockchain. Então ele é a única pessoa que tem dinheiro. E a partir desse dinheiro aqui ele começa a distribuir para as outras pessoas. Então vamos supor que ele distribuiu um monte e agora ele vai minerar. Então ele vai pegar e vai minerar esse bloco aqui e vai encontrar o hash que faz com que esses dados que estão aqui dentro sejam válidos, vai incluir para ele uma transação Coinbase que vai remunerar ele caso ele consiga minerar esse bloco, que ele vai ganhar como recompensa, e assim sucessivamente. Se uma outra pessoa minerar o próximo bloco, é essa outra pessoa que vai ganhar esse 100. Pronto. E assim sucessivamente. Bom, o que eu preparei para esse vídeo aqui é isso aqui. Então eu vou deixar com você o link para você poder entrar lá e ficar brincando, para você entender como é que funciona esse mecanismo do blockchain internamente. Beleza? Eu espero que você tenha gostado. Se você achou interessante esse vídeo, se esclareceu muita coisa para você, faz aquilo que você já sabe que tem que fazer, curte, compartilha, se inscreve também no canal para você receber os próximos vídeos, vai lá na tribucrypto.com, se registra, coloca seu e-mail e discuta lá, bote suas dúvidas que outras pessoas vão responder para você. Um abraço e até mais.